Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Contente. Então, nesse momento, agora a gente vai serenar os nossos corações, tá, gente? Vamos agradecer primeiro a oportunidade de nós estarmos aqui, essa oportunidade de aprendizado, que o mais importante aqui, gente, é o tratamento que cada um de nós está recebendo, porque nesse momento que nós estamos aqui, ligados a esse estudo do Evangelho de Jesus, fala de amor, esse início nesse momento, agradecidos, dissemos, ó Mestre, nos ajude a nos transformarmos no instrumento de vossa paz, que aonde houver ódio que eu leve o amor, aonde houver ofensa que eu leve o perdão, aonde houver discórdia que eu leve a união, aonde houver dúvidas que eu leve a fé, aonde houver erro que eu leve a verdade, aonde houver desespero, que eu leve a esperança, aonde houver tristeza, que eu leve a alegria, e aonde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faça que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Vocês vão reparar, quem esteve aqui desde a primeira aula, que alguns conceitos eu estou sempre repetindo. Isso é de propósito. Okay? Porque à medida que a gente vai repetindo, a hora que eu chegar naquele conceito, vocês já vão ter ele na cabeça, aí fica mais fácil para eu conseguir desenvolver o conceito. Então toda aula eu vou repetir alguns conceitos. Isso é interessante porque a gente vai gravando essa informação. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente antigo.
um assunto aí de 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, muito antes de Cristo, né? Sobre exatamente uma frase que depois Cristo nos trouxe, mas a gente tem que começar a estudar essa frase muito antes, a existência desse conceito, muito antes dessa frase. No Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente bem no comecinho, vocês, quem leu, vão perceber que esse assunto já é trazido há mais de 2 mil anos atrás, há mais de 2 mil anos. Mas quando começa exatamente esse assunto? No Antigo Egito, antes de Moisés, e Moisés é século 13 antes de Cristo, 1.300 anos antes de Cristo, então muito antes de Moisés, a civilização do Egito já acreditava em algo chamado metempsicose. Então eles tinham uma teoria, eles tinham uma filosofia, a própria religião deles já tinha isso como conceito definido. Naquela época chamava metempsicose. Mas como era entendido a metempsicose há 10, 15 mil anos atrás? Eles acreditavam que a alma de um ser humano, se ele fosse muito ruim, ele poderia retroagir e voltar num corpo de um animal. Então, veja, a alma voltaria, se ele fosse muito ruim, muito agressivo, muito violento, muito instintivo, ele poderia retornar na alma de um ser inferior. O ser inferior era o reino animal. Nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito não retroage. Ele pode ficar estacionado por um período, até aprender aquela lição, mas não existe retrocesso. O espírito não retroage. O corpo dele pode entrar num processo de degradação, mas o espírito ele é como se fosse uma escada, ele está sempre subindo, uma reta ascendente. Mas por que aquela civilização tão inteligente, acreditava que a alma de um ser humano poderia retroagir e reencarnar num corpo de um animal? É interessante que emigração e imigração sempre existiram entre os mundos, sempre existiram, ok? Nós somos cidadãos do universo. Existem mundos mais avançados, mundos mais atrasados, ok? Existe um planeta, ou uma estrela, chamado Capella, ou Cabra. Está a 42 anos-luz distante do planeta Terra, de acordo com Emmanuel. E o que estava acontecendo lá, há mais de 10 mil anos atrás, na contagem do nosso tempo? O planeta estava mudando, estava numa fase de transição, como está acontecendo aqui agora. Nós estamos saindo da fase de provas e expiações e entrando na fase de regeneração. Regeneração é uma fase de transição para o mundo feliz. Lá também estava acontecendo isso. Estava acontecendo há 15 mil anos atrás. Aqueles espíritos que ainda se mantinham com aquele padrão de violência, de agressividade, de falta de respeito, foram levados para um outro planeta, o nosso, planeta Terra. Então, intelectualmente falando, eles eram avançados, moralmente nem tanto. Dá para fazer uma analogia ou não? Intelectualmente estamos no século XXI, moralmente estamos na Idade Média. Alguém duvida disso ou não? Ok? Então é necessário que a gente desenvolva o outro lado, para que a gente possa ir caminhando. O que está acontecendo com o planeta Terra, com aqueles espíritos que estão desencarnando e ainda, por livre-arbítrio, estão mantendo o mesmo nível de ódio, de violência, de agressividade? Eles estão sendo levados para um outro mundo. Não é castigo, não é punição, muito menos inferno, mas estão sendo levados para um mundo mais atrasado, intelectualmente e moralmente. Porque intelectualmente eles vão fazer aquele mundo evoluir mais rápido. Intelectualmente eles vão levar todo esse benefício. Moralmente, eles vão se defrontar com uma violência ainda maior, uma agressividade ainda maior, para que o mal maior corrija o mal menor. Entenderam? Nós estamos no século XXI.
Vamos supor que nós, desencarnando, fôssemos reencarnar num planeta de 50 mil anos atrás. Imagina, nós reencarnando, saindo aqui dessa condição do século XXI, com toda a facilidade que nós temos do século XXI, se nós fôssemos reencarnar num planeta de 50 mil anos atrás, o que nós iremos encontrar? 50 mil anos atrás. Seres primitivos, vocês concordam ou não? Para eles, nós seríamos extremamente intelectualizados. Nós ajudaríamos na evolução intelectual, material daquele planeta naquele momento. E moralmente nós iríamos nos corrigir, porque a violência e a agressividade estaria muito, mas muito acima de nós. Qual seria a impressão que nós teríamos reencarnando em um planeta de 50 mil anos atrás? Que retroagimos. Sim ou não? Em corpos bem mais grosseiros do que o nosso, muito mais grosseiros. Então a impressão seria que estaríamos reencarnando em corpos de animais. Então a teoria deles, na essência, não está tão errada. Não está tão errado, porque eles voltaram quase 50 mil anos do seu momento evolutivo e reencarnaram num planeta primitivo, planeta Terra, 15, 20 mil anos atrás. Esse degredo acontece entre 15 a 20 mil anos atrás. O que eles encontraram aqui há 20 mil anos atrás? Corpos embrutecidos. E os corpos deles eram mais sutis. Então a sensação é que eles estavam reencarnando num ser inferior. Qual era a referência ao ser inferior? O mundo animal. Entenderam? Isso não acontece, mas a sensação que eles tiveram foram essa, que eles estavam retroagindo. Então, por isso que a metempsicose dizia que a alma volta, que ela retorna, que ela não morre, quem morre é o corpo. E nesse caso, se o espírito fosse agressivo, violento, ele poderia reencarnar em um corpo de um animal, que era a referência para ele. Se nós reencarnássemos há 50 mil anos atrás, a ideia seria essa também. A sensação seria essa também. Então os egípcios, são 5 grandes raças que se formaram, uma hora a gente conversa detalhadamente sobre cada uma delas, trouxeram muitos benefícios tecnológicos para a época. Então a metempsicose significa o retorno. Na Grécia, na antiga Grécia, eles usavam um outro nome. Eles acreditavam na palingenesia ou paligenesia, é a mesma coisa. Palin, nascer de novo. Então, muito antes do Velho Testamento, na Grécia Antiga, a filosofia já acreditava que a alma retornaria. Então, paligenesia na Antiga Grécia significa o retorno. E estamos falando aí há 5 mil anos atrás, aproximadamente. 5 mil anos atrás, ok? No judaísmo antigo, eles usavam a palavra ressurreição. Eles usavam porque sabiam que a alma ia retornar, ok? E a partir do século XIX, a palavra reencarnação. Qual é o conceito da metempsicose, da palingenesia, da ressurreição e da reencarnação? Na essência, o retorno. Na essência, todas estão falando a mesma coisa. A alma vai retornar. Entenderam? Cada um de acordo com o seu momento, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu conhecimento. Então, a reencarnação, ela começa pela religião. Ela começa pela religião. Eram sacerdotes egípcios que desenvolveram o assunto chamado metempsicose. Depois ela vai parar na filosofia. Na antiga Grécia eram os grandes filósofos que debatiam sobre essa situação. Então sai um pouco do aspecto religioso e entra no aspecto filosófico. A partir do século XIX, começa a entrar no âmbito científico. Então já existem provas da reencarnação no mundo inteiro. Existem relatos de reencarnação no mundo inteiro, ok? 2 casos aqui, ó, 2 grandes cientistas. Esse nem espírita é, tá? É um psiquiatra conhecido, chamado Ian Stevenson, dos Estados Unidos. Ele ficou 37 anos estudando esse assunto.
37 anos, colhendo provas no mundo inteiro. Então, se vocês entrarem na internet, no Google, escrever esse nome, Ian Stevenson, tem toda uma trajetória de 37 anos estudando a reencarnação pela linha da ciência, pela linha da psicologia e da psiquiatria, com provas materiais, inclusive. Okay? E nós aqui temos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, doutor bem contemporâneo a nosso, que tem 37 casos comprovados de reencarnação. São cientistas. Por mais que o Dr. Hernani Guimarães Andrade seja espírita, ele era um cientista. E tem outros pesquisadores. Esses são os mais conhecidos. E nós conhecemos também dentro da ciência com o nome de TVP, Terapia de Vidas Passadas. Então tem uma parte da psicologia e da psiquiatria que já incorporou isso e já trabalha sobre esse aspecto. Então a reencarnação, o que significa? É um processo evolutivo. A partir do século VI, ela foi tirada esse conceito, apesar dela aparecer no século XIX, o nome no século XIX, essa ideia do retorno foi tirado por 2 dogmas. Primeiro dogma, a reencarnação quebra o dogma, fora da igreja não há salvação. Já ouviram falar desse dogma, né? É um dogma isso, o que é um dogma? É algo que não se discute. É um dogma. Fora da igreja não há salvação. Aí Allan Kardec, na época, ele arrumou uma briga feia com a igreja, né? Quem assistiu o filme Allan Kardec, ele pega a mesma estrutura e escreve assim: fora da caridade não há salvação. Ele trocou uma única palavra. Mas essa única palavra, quem que é dono da caridade? O que é caridade? Quem pode fazer a caridade? Então ele usou toda uma terminologia do século XIX, claro, né? Então ele pega, fora da caridade não há salvação, ok? Século XXI, como é que ficaria essa frase? Fora do amor em ação não há evolução. Entenderam? Olha, interessante, estou falando a mesma coisa. Então, caridade é o amor em ação. Então, fora do amor em ação, não há evolução. E quando nós falamos de evolução, existe um determinismo divino chamado evolução. Todos, absolutamente todos os espíritos, a partir do momento da criação, estão num processo evolutivo. Desde o momento da criação. Simples e ignorantes, todos nós nascemos em pé de igualdade. Temos irmãos mais velhos do que nós, temos irmãos mais novos do que nós, mas todos saíram da mesma fonte, nas mesmas condições. Não existe privilégios na criação. Temos irmãos bilhões de anos na nossa frente, temos irmãos bilhões de anos atrás de nós. Existem espíritos ou princípios espirituais sendo criados nesse momento. Exatamente nesse momento. E tem espíritos que já têm 15 bilhões de anos. Ok? Então, porque não existe privilégio na criação. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples na forma, ignorantes no saber. Simples na forma. Não tinha nem forma. E ignorantes no saber. Aí ele foi estagiando pelos diversos reinos. Reinos espirituais, depois entrou em reinos materiais, depois sai dos reinos materiais, volta para os reinos espirituais e continua o seu processo evolutivo. Tudo bem? Nós vamos agregando matéria. Desde o momento da criação, nós vamos agregando matéria. Chega um momento que nós vamos desagregando matéria, chamado de espiritualização. O processo de espiritualização e desmaterialização é a mesma coisa. Mas quando começa esse processo de espiritualização ou desmaterialização? Começa no Velho Testamento. Para nós, planeta Terra, começa no Velho Testamento. Para alguns, no Novo Testamento. Para alguns, não começou ainda. Porque quando você percebe que você começa a valorizar muito mais o espírito do que a matéria. Então você entra num processo de espiritualização, onde os seus valores são mais espirituais do que materiais.
onde você percebe que a essência vale muito mais do que a aparência. Entenderam? Você luta por outros valores. Você respeita a matéria, você usufrui da matéria, mas você sabe que você não é matéria. Você não é matéria. A matéria está ali para te ajudar num processo evolutivo. Só. Então, não se apeguem demasiadamente, porque isso gera um sofrimento. Pois é. Você faz parte da materialidade para a espiritualidade, não, né? Importante, questão da moral. Exato. Exatamente isso. O processo de materialização e desmaterialização, ou espiritualização, é quando a moral começa a fazer sentido dentro da gente. A ética e a moral começa a fazer sentido dentro da gente. Quando você deixa de pensar somente em si, nas suas necessidades, e pensa num coletivo. Então existe um determinismo divino chamado evolução. E a evolução só se dá pelo processo da reencarnação. Okay? Então é uma lei biológica, é a lei do progresso. Existem espíritos do futuro que reencarnam entre nós. Existem espíritos do passado, nós estamos reencarnando. Como assim espíritos do futuro? Jesus é um espírito do futuro, vocês concordam ou não? Os grandes missionários são todos espíritos do futuro, que reencarnam entre nós como missionários. E nós somos espíritos do passado, que a gente no processo. Então eu preciso estar vindo, mas estar de encontro com aqueles para me servir de exemplo. Não só no campo religioso, mas no campo filosófico, no campo científico também. Então espíritos do futuro reencarnam entre nós. Espíritos do passado, nós, a grande maioria, somos espíritos do passado, estamos reencarnando. É como se nós fôssemos subindo uma escada. Você não desce a escada. Você não desce a escada. É por isso que em doutrina espírita não existe nenhum tipo de proibição. Não existe. Existe cautela em relação a algumas coisas. Posso querer saber o que eu fui no passado? Posso. Poder eu posso. Aliás, tem 3 perguntinhas, né? 3 perguntas. Quando vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa, façam sempre essas 3 perguntinhas. Para tudo. Primeira pergunta, eu quero. Segunda, eu posso. Não, mas nessa sequência, tá? Terceiro, eu devo. Querer, na maioria das vezes eu quero. Na maioria das vezes eu vou responder sim. Eu posso? Talvez sim, talvez não. Até posso. Eu devo? Nem sempre. Para tudo. Quando vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa, façam essas 3 perguntas. No caso da reencarnação, existem tratamentos específicos para cuidar de traumas específicos? Tem. Tratamentos específicos para tratar de traumas específicos. Entenderam ou não? Só, ponto. Não mais do que aquilo. Não mais do que aquilo. E por que a doutrina espírita não proíbe, mas não aconselha? Se eu sou um espírito do passado, eu estou subindo uma escada, sim ou não? Se eu estou num degrau hoje, nesta existência, em que degrau que eu estava na existência passada? Sim ou não? E na retrasada? Vocês têm certeza que vocês querem saber exatamente? Melhor eu não fui. Certeza. Mas chama certeza. Se eu estou subindo, pode falar. Verdadeiro, já vi vários vídeos de regressão. Existe, porque todas essas informações estão dentro de nós. Com técnicas você traz. O problema é, você vai ter maturidade e estrutura psicológica para entender tudo aquilo e jogar para a vida presente e saber quem são as pessoas que estão à nossa volta? 99% dos casos, não temos estrutura psicológica nem emocional. Então essa benção do esquecimento temporária faz parte da nossa necessidade evolutiva de hoje. Se alguma coisa tiver fazendo mal, se precisar. Veja, olha que interessante. E se tiver um caso específico, um trauma específico, posso, sem dúvida. Mas não para saber exatamente, para buscar a causa e a raiz daquele trauma, só. Deu para você entender ou não? Não fique cutucando, vocês não vão achar coisa que vocês não querem.
Se tem coisa nesta existência que a gente já faz questão de esquecer, não faz? Não tem coisa desta existência que a gente não gosta nem de lembrar? Imagine de existências passadas. Então, se é uma escada que está subindo, significa que na existência passada eu não era melhor do que eu sou hoje. Não era. E tem coisas, sem querer desanimar ninguém, nos aguardando para daqui 500 anos. Para daqui 1000 anos. São coisas ruins? Não. Mas por que não vem hoje? Que eu não tenho estrutura psicológica, emocional e espiritual para entender algumas coisas. Nós não temos hoje condições psicológicas para saber quem são as pessoas que estão à minha volta. Os meus familiares, os meus amigos. Quem são essas pessoas? Com certeza estamos juntos já há alguns milênios, em papéis invertidos. Credores e devedores juntos mais uma vez. É um planeta de provas e expiações. Um planeta que moralmente somos atrasados. Então, melhor não se lembrar. Mas está tudo aqui dentro. Com técnicas específicas, eu trago qualquer informação. As últimas 10 reencarnações estão vivas dentro de nós. As últimas 10 reencarnações, eu estou falando dos últimos 2000 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Cada caso é um caso. Então, às vezes, é melhor não buscar. Ainda não. Vai chegar um momento que você vai acessar todas essas informações sem problema nenhum. Mas você vai ter uma outra visão, uma outra maturidade. Então, essa bênção do esquecimento, é bem bênção mesmo do esquecimento, mas o que apaga temporariamente? Nada apaga. É que esse cérebro, ele faz isso com a informação. Ele é 1000 vezes mais denso. É a mesma coisa você ter um papel escrito e você joga um cobertor dessa grossura em cima. Deu para você entender ou não? E você tenta ler o que está escrito. E quando você tem algum relato, você lembra momentaneamente de uma parte sua do passado? Por que acontece isso? Algumas imagens, algumas situações, nós já vivemos isso. E a vibração é a mesma. De repente você está passeando num lugar que você tem a certeza que é a primeira vez que você está lá. Aí você vê uma cena, você vê um lugar, você vê uma casa e aquilo te transporta ao passado. Porque é aquela vibração coincidiu com aquela vibração. Deu para você entender ou não? E não existem coincidências, tá? Não existe. São vibrações iguais. No caso, Você vê numa outra personalidade. você vê aquela outra pessoa, mas você sabe que você. Exato, é uma outra personalidade. Quantas personalidades nós já tivemos? Dezenas ou centenas, não importa. Quantas ainda teremos? Dezenas ou centenas? Isso pouco importa. Porque a personalidade é perecível, a individualidade não. Tudo bem? Então, na reencarnação não existe salvação. Porque o processo você vai reencarnando, você vai resgatando, você vai aprendendo, você vai ressignificando e você vai evoluindo. Entenderam? Eu não preciso de intermediário. A própria reencarnação, as vidas sucessivas, vão me dando a oportunidade de estar me auto-resgatando. Através da lei de causa e efeito, não na lei de ação e reação. Okay? Existe uma diferença entre ação e reação e causa e efeito. Ação e reação é uma lei da física. Mantendo as mesmas condições, o resultado é sempre o mesmo. Vocês concordam ou não? A lei de ação e reação, você pode ter feito no século XVII, XVIII, XIX, XX, você mantendo as mesmas condições, o resultado é sempre o mesmo. A lei de causa e efeito não. Porque ela leva em consideração tempos de ignorância. Entenderam ou não? É a justiça de Deus entrando. É a justiça de Deus entrando. Aquilo que nós não tínhamos a menor consciência do que nós estávamos fazendo, fazia parte da cultura, fazia parte do momento, você não vai responder por aquilo. Você não tem a menor consciência do que você estava fazendo. Mas a partir do momento que você tem a consciência do que você está fazendo, proporcionalmente falando, você responde. É justo isso ou não? É muito justo. Por isso que a questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, aonde está escrito as leis de Deus? Antes de responder, se a gente perguntasse para um judeu, onde está escrito as leis de Deus? Ele responderia assim,
Na Torá, não é isso? Que é o livro sagrado deles. Se a gente perguntasse para um muçulmano aonde está escrito as leis de Deus, no Alcorão. Se nós perguntássemos para um cristão, já ouviram falar deles? Sim. Onde está escrito as leis de Deus? Então, e saíssemos perguntando, iam sempre nos apontar um livro, sim ou não? Sempre temos uma referência, sempre temos uma referência. Só que as leis de Deus, só uma pequena parte cabe nos livros. Só uma pequena parte. Então a resposta não é essa. Exato, e tudo uma questão de interpretação também. A resposta é na consciência dos homens. Não diz que não está nos livros, mas não disse que está nos livros. Então, se a gente juntássemos todos os livros de todas as religiões, de filosofias espiritualistas, fizéssemos uma montanha de livro, ali não está 1% das leis de Deus. São importantes, não é isso que eu estou querendo colocar. São importantes. Mas por isso que ele colocou na nossa consciência. Você vai utilizar os livros para ampliar a sua consciência. Mas as leis de Deus não estão nos livros. Estão na nossa consciência. Vamos falar da Bíblia, por exemplo. Uma questão de interpretação, uma questão de momento. Mas o que é de origem divina e o que é de origem humana na Bíblia? Essa é uma pergunta boa, não é? Não é uma pergunta boa? Vocês já tiveram essa dúvida? A resposta é a seguinte: tudo que ultrapassar a barreira do tempo é de origem divina. Tudo que ficar em algum momento, importante, claro, mas é de origem humana. Por exemplo, século 13 a.C., Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. Século 13, antes disso dá 3.300 anos. Eu posso pegar os 10 mandamentos e vale até hoje? Vocês concordam que vale? Você vai trocar uma palavrinha ou outra, mas 98% mantém. Então isso é de origem divina. Os ensinamentos de Jesus, de 2.000 anos, já passaram-se 2.000 anos, continuam presentes até hoje e atuais até hoje, é de origem divina. Com todo o respeito ao outro lado, coube para um momento, para uma época, para nós, mas chega um momento que você vai evoluindo. Tanto que a religião, né? Não sei se eu posso avançar até aí, pode? A religião da espiritualidade superior chama filosofia astronômica. O pessoal do degrau de cima, a religião deles chama filosofia astronômica. Olha, interessante isso. Usei a palavra religião, que é o amor. Filosofia, que são os questionamentos. E astronômica, que são todos os sistemas. A maior prova, uma das maiores provas da existência de Deus. Entenderam? A gente vai ampliando esses conceitos. Os livros são importantes, serão para os próximos 1.000, 2.000, 3.000 anos, não tem problema nenhum, mas vamos entender que as leis de Deus estão na consciência dos homens. À medida que a gente vai aprimorando, nós nos tornamos mais responsáveis. Vou dar um exemplo mais prático. Século XVI, XVII, o duelo fazia parte da cultura. Ninguém respondia por isso. E hoje? É assassinato. Entenderam? Um processo evolutivo aí. Você olha a mesma coisa com outros olhos. Então, o que era 300, 400 anos atrás algo comum, normal, aceito por todos, hoje já não. Pode falar. Na verdade, quando você pega um texto sagrado, é questão de texto e contexto. Não existe armadilha. A armadilha está nos olhos de quem vê. Uma questão de interpretação. Ok? Por que só partindo do cristianismo existem mais de 1.500 denominações? Só partindo do cristianismo. E todas são válidas. Porque todas estão de acordo com o momento, um interesse, uma necessidade.
Se aquela religião está te ajudando a ser uma pessoa melhor, ela está fazendo a função dela e você a sua. Entenderam? Então não importa qual é a fonte. Se aquilo está te ajudando a ser uma pessoa melhor, é isso que importa. Tudo bem? Pode falar. Pela nossa ignorância. Sim. No dia de hoje, eu posso dizer que nós somos protegidos pela ignorância? Até que ponto a pergunta é? Até que ponto eu sou ignorante? Em relação a algumas coisas, ainda somos. Em relação a outras coisas, não somos. Em relação a umas terceiras coisas, relativamente. Perceberam? Sem querer desanimar ninguém. Comer carne é um erro. Vamos responder por isso? Não. Não. Por quê? Porque ainda faz parte da nossa cultura. Isso é um processo lento. É um processo lento. Num planeta de regeneração, não existe consumo de carne. Os animais existem, claro, evidente. Mas não para nos alimentar. Mas isso são gerações que vão trocando os seus hábitos. Então, é uma troca que leva 1 ou 2 séculos. Mas no mundo de regeneração, eles vão olhar para nós, nossa, que absurdo que eles faziam. Eram nós, tá? Nós. Né? Mas fazia parte do momento. Até porque você não pode quebrar esse ciclo da carne de uma hora para outra. Você vai criar um problema social muito grande. O próprio Emmanuel fala assim, não é o momento. Isso vai ser trocado de acordo com as gerações. E vocês estão reparando que as gerações estão trocando ou não? Ele falou isso na década de 70. Onde era um absurdo pensar dessa forma. Década de 70. Falou, as próximas gerações vão ir trocando esse hábito. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então existem coisas que, entre aspas, são crimes, mas nós não vamos responder ainda, devido ao nosso momento evolutivo. Mas tem coisa que a gente já responde, integralmente, inclusive. Então vai dar consciência de cada um, ok? Não, porque faz parte de uma cultura, de um hábito milenar, e a pessoa que decidir, melhor para ela. Mas isso ainda não é um ônus para nós, porque ainda é o nosso momento evolutivo. Aliás, existem problemas muito maiores do que esse. Muito mais graves do que esse. Muito mais graves. Os vícios, por exemplo. Vocês concordam que é um problema muito mais grave do que esse? Todos eles? É muito mais grave do que isso. Então, que a gente possa focar neles e diminuindo a intensidade deles dentro de nós. Porque isso vai ser uma consequência. Tudo bem? Pode falar. Quando a gente está lá no escola, lá no ginásio, eles colocam tudo como sendo uma cadeia alimentar. Sim. O leão come o cérebro come a erva e assim vai. Sim. Chega na gente que come. Sim. E o que isso seria? Praticamente. Isso que eu falei, olha, na verdade, quando você vai crescendo moralmente, espiritualmente, o seu corpo espiritual vai ficando mais leve. Tudo bem? Já expliquei isso para vocês. E ele vai dando essa consequência no corpo físico. E o corpo físico mais leve deixa de se alimentar de coisas mais pesadas e mais densas. Então, não é tratado como crime, porque é o nosso momento evolutivo. Mas vai chegar um momento que você naturalmente vai deixar, por uma questão intelectual e uma questão moral, de amor à natureza, naturalmente você vai se libertando, que é um vício. Comer carne é um vício. Então, aí eu quero falar uma coisa para você do conhecimento que tem, viveu no interior, ou de roça. Se você for analisar entre a produção de carne em um alqueire Sim. e a produção de soja em um alqueire de terra, Sim, sem dúvida. a produção da soja é milhões de vezes maior que a coisa. Sem dúvida. Passa só a vaca. Exato. Passa Tudo. Exato. Então, mas é um processo evolutivo, é um processo de conscientização. Oi? Biologicamente falando, o estar de nós agora precisa da carne. Ainda. Se a gente parar de comer carne de
Exato, de uma hora para outra. Exato. 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 Porque o organismo sente falta da carne. Porque nós nos alimentamos de carne, pessoal, há milênios. Então, nossa estrutura física, de alguma forma, ainda depende dessa proteína. Mas à medida que a gente for evoluindo espiritualmente, o nosso corpo vai percebendo essa mudança e você vai trocando esses hábitos alimentares. Então, num planeta de regeneração, os animais existem, mas não mais para satisfazer essa necessidade. Eles existem como irmãos nossos. Entenderam ou não? Isso num planeta de regeneração, que não está tão longe assim. Não está tão longe assim. Porque você vai mudando, bem devagarzinho você vai mudando essa situação. Ok? Reencarnar significa evoluir. Mas tem uma perguntinha básica na reencarnação. Qual é a ética da reencarnação? Porque acreditar por acreditar não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Ter provas científicas não muda muita coisa. Mas se eu tenho essa informação, o que ela me ajuda a ser uma pessoa melhor? Qual é a ética da reencarnação? Como que eu vou reencarnar na próxima existência? Em que lugar? Em que condições? Para quê? Olha, interessante. Então, a ética da reencarnação é me transformar em um ser humano. Que eu possa ir quebrando todos os preconceitos dentro de mim. Eu não sei qual é o tamanho da minha experiência que me aguarda na próxima existência. Entenderam ou não? Só que aquilo que eu não aprendo por amor, eu vou ter que aprender pela dor. O aprendizado pelo amor vem de Deus. O aprendizado pela dor é uma escolha minha. Entenderam ou não? Então, qual é a ética da reencarnação? Nos transformarmos em seres humanos melhores. Porque qual é a forma, de que jeito que eu vou reencarnar, em que país, em que situação social? Veja, isso era um problema aqui, porque os poderosos da época não admitiam a ideia de voltar numa condição mais simples. Entenderam ou não? Reis, os donos da igreja, vamos falar daquela época. A reencarnação diz que eu posso voltar numa condição diferente do que eu tenho hoje, sem o poder, sem a autoridade. Veja, então é melhor tirar, como se isso mudasse alguma coisa, como se isso alterasse qualquer coisa, ok? Então você tinha duas situações, os poderosos da época, tanto no meio religioso quanto no meio social e político, e essa frase. Porque numa única existência, unicidade da existência, a minha salvação fica na mão de um intermediário. Vocês concordam ou não? Se eu pensar numa única existência, de 100 anos que seja, a minha salvação fica na mão de um intermediário. Se eu pensar na pluralidade da existência, a minha salvação, eu nem gosto muito de usar essa palavra, tá? Mas é bem do século XIX, fica nas minhas mãos. Fica nas minhas mãos. Entenderam ou não? Eu não preciso de intermediários. Eu por si só, dentro das leis, porque através da reencarnação, nós vamos entender o quê? A justiça e a bondade de Deus. A justiça e a bondade de Deus. Veja, é interessante quando a gente fala em justiça e bondade de Deus, para nós são coisas meio separadas uma da outra. Não tem nada que separe, porque quando Deus está sendo extremamente bom, Ele está sendo justo. Quando Ele está sendo extremamente justo, Ele é bom. É meio complicado, né, pensar dessa forma, né? Porque a gente separa, não tem, porque quando Ele está sendo justo, Ele está sendo bom, e quando Ele está sendo bom, Ele está sendo justo. Então a reencarnação é retorna e refaz. Entenderam ou não? Retorna e refaz, com a bênção do esquecimento. E digo mais, aí vem a bondade de Deus, aí vem a bondade de Deus. É uma frase que todos vocês conhecem. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Já ouviram falar disso ou não? Está no singular. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Estou usando até uma linguagem, né?
O que é um momento de amor? Uma mudança real de atitude. Deu para você entender ou não? Real. Se eu aprendi aquela lição, eu não preciso passar por uma série de outras situações. Se eu aprendi aquela lição. Entenderam ou não? Não é a lei do olho por olho, dente por dente. Eu matei, eu vou ter que morrer. Nas mesmas condições. Esqueçam. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Você matou, reencarna e traga aquele como filho. Ai. Entendeu? Vai ter conflitos? Vai ter conflitos. Mas veja, traz como filho e cuida. Vocês terão alguns ajustes, com certeza, porque os espíritos ali se reconhecem, mas o cérebro não permite. Entenderam ou não? Então aqueles conflitos. Existem conflitos familiares, pessoal? Desde pequenininho? A gente não sabe o porquê, desde pequenininho, aquela rejeição, ou aquela amorosidade, aquela diferença, né? Às vezes irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos, né? Porque eu tenho irmãos gêmeos comigo, eu tenho filhos gêmeos também, então eu sei exatamente o que é isso, ok? Desde pequenininho, os primeiros meses já tem diferença um do outro. De onde veio essa diferença? Com 2, 3 meses de vida você já via as diferenças. De onde vêm essas diferenças? São dois espíritos, vocês concordam ou não? Por mais que eles não são univitelinos, são dois espíritos. São dois espíritos. Então a gente percebe que todo esse afetos e desafetos, novamente juntos, num processo de reconciliação com a bênção do esquecimento. Entenderam? Que já não é fácil. Vocês imaginam se a gente se lembrasse na íntegra o que aconteceu. Não teríamos estrutura psicológica. Ok? Então vamos lá. Justiça e bondade de Deus. Justiça e bondade de Deus você vê na reencarnação. Na reencarnação. Eu posso ter sido o pior ser humano das reencarnações passadas. Nessa reencarnação, em 1 ou 2 ou em 3 anos, eu aprendi a lição. Eu já aprendi a lição. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Entenderam ou não? Eu costumo falar assim, dar um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente tem uma dívida com Deus de 100. Ele divide 10 parcelas de 10. Já ajuda, porque não coloca nem juros, né? Aí ele fala assim, mas se você pagar a primeira em dia, não precisa das 9. Mas a primeira você vai ter que pagar em dia. Entenderam ou não? Então você vai ter que se esforçar muito para a primeira. Ele não vai abrir mão da primeira. Ele se libera das outras 9. Justiça e bondade. Entenderam ou não? Como um bom pai. Como que não tira a lição do filho. Ele não tira a lição do filho. Mas ele ajuda o filho a superar a sua lição. Entenderam? Por isso que Jesus chama Deus de pai. Né? Nessa simbologia de justiça e bondade. Aí nós temos Charles Darwin, um evolucionista do século XIX, contemporâneo de Allan Kardec. Quem assistiu o filme Charles Darwin, é interessante o conflito que ele tinha. Porque não só ele, né, outros cientistas naturalistas da época, ele ficou mais conhecido. Ele não entendia algumas coisas que aconteciam na natureza. Por exemplo, existe uma pergunta até hoje que os naturalistas não conseguem responder. Em que momento o macaco desceu da árvore? Já ouviram essa pergunta ou não? A resposta é, ele não desceu, ele está lá até hoje. O princípio espiritual que estava naquele macaco foi para o plano espiritual, desencarnou, morreu, ficou um período lá, quando ele volta, ele já volta um pouquinho melhorado. Então ele já não vai para a árvore, ele já fica no chão. Entenderam ou não? Então o macaco continua na árvore até hoje. O princípio espiritual que animava aquele macaco foi para o plano espiritual, ficou um período, quando voltou ele já volta um pouquinho melhorado. Então nós vamos para o plano espiritual e quando nós retornamos melhorados. Tem coisa que a gente resolve lá, tem coisa que a gente só resolve aqui. Tudo que depender do esquecimento temporário é aqui. Tudo que for só uma questão de conscientização, você resolve lá. Então você entra nesse gráfico aqui, ó. Ó, plano espiritual, plano material. Plano espiritual, plano material. E aí sucessivamente. Ok? Simples e ignorante, sábio e virtuoso.
Então, primeiro estou no plano espiritual, aí eu reencarno. Fico no plano material, aí eu desencarno, vou para o plano espiritual, aí eu fico no plano espiritual, desço. É um subir e descer. Deu para você entender ou não? Só que eu estou ganhando experiência nas duas fases. Tem coisa que eu resolvo lá, tem coisa que eu só resolvo aqui. Então, esse processo, cara, é o mesmo processo do animal, do mineral, até o angelical. Sim, só que os animais, no caso, vamos falar dos animais, fica mais fácil para a gente. Eles ficam pouquíssimo tempo no plano espiritual, mas pouquíssimo, coisa de algumas semanas, no máximo, ou alguns meses, eles voltam a retornar, porque a evolução deles ainda está na matéria. Então eles melhoram muito pouco lá, mas eles voltam, eles ficam semanas e meses e retornam. No caso dos animais, ok? Nós não, nós ficamos mais tempo lá do que aqui. Nós ficamos mais tempo lá do que aqui. Lá é a nossa verdadeira casa. Nós somos espíritos em experiências terrenas, não corpos tendo experiências espirituais. Entenderam ou não? Nós somos espíritos. Na essência, nós somos espíritos. Então, simples ignorante e sábio virtuoso. Aqui, ó, José Herculano Pires. Esse JHP é José Herculano Pires, um dos maiores filósofos da doutrina espírita. Ele tem uma frase que diz o seguinte: os espíritos partem da igualdade originária. Os espíritos partem da igualdade originária, simples e ignorante, ok? Passam pelas desigualdades existenciais. Passam pelas desigualdades existenciais. O que ele quer dizer com isso? Cada planeta, cada sistema tem a sua característica. Desigualdades existenciais. E chegam, enfim, à igualdade essencial. Entenderam ou não? Os espíritos partem da igualdade originária, simples e ignorante. Passam pelas desigualdades existenciais. E chegam, enfim, à igualdade essencial, sábio e virtuoso. Então não importa em que planeta você esteja, em que sistema você esteja, em que corpo você esteja. O importante são as lições que você está aprendendo. Entenderam ou não? Que lições são essas? Fraternidade, solidariedade, amizade, no nosso caso, tá? Trabalho, estudo, pesquisa, é isso. Então não importa de que escola você estudou, com que corpo você utilizou, você aprendeu essas lições? Quando a gente chega no plano espiritual, ninguém vai perguntar em que escola nós estávamos, em que país nós estávamos, qual era a nossa cultura. Ninguém vai perguntar isso, pessoal. As suas lições essenciais você aprendeu? Entenderam ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. E vocês sabem qual é a lição do século XXI? Uma única. Tem outras, mas essa é a principal. Essa é a principal lição de um espírito que reencarnou na metade do século XX e até a metade do século XXI, nesse período de 100 anos, de 1950 até 2050. Todos os espíritos que reencarnaram nessa fase, vocês se enquadram aqui, alguma coisa nesse sentido? Tudo bem? Estamos aí, fazemos parte desse grupo aí de 1950 até 2050, quer dizer, até aqueles que vão reencarnar. Temos lições, mas uma lição para todos. Qual? O perdão. O auto perdão e o perdão. É a lição, eles chamam a lição prática do século XXI. A lição prática do século XXI. Trabalhar o auto perdão e o perdão. Veja, ninguém disse como que ia ser, com quem ia ser, de que jeito que ia ser, que país ia ser. Ninguém está preocupado com isso. A gente tem que voltar e falar, sabe aquela lição prática? A minha, eu passei por ela. Eu precisei passar por ela, porque era a minha lição prática. Não foi responsabilidade de ninguém, de um lugar, de um governo, de uma situação, do chefe. Não, isso não. Era a minha lição prática. Para eu aprender a lição, eu necessariamente tinha que passar por situações. Então não são as situações, é a lição prática. Entenderam ou não? Com isso a gente para de terceirizar, a gente para de justificar, a gente simplesmente foca em nós.
Então a grande lição é você estar num processo de perdão. Não é você ter perdoado. Você está em um processo de perdão, que pode levar anos, décadas, meses ou existências. Não tem problema. Mas você tem que estar num processo de perdão. Entenderam ou não? Não é um passe de mágica, não é do dia para a noite. Até porque nunca fizemos. Nunca fizemos, tá? Nunca. Se alguém falou que fez, não fez. Não fez. Conhecemos a teoria do perdão, a prática do perdão. E como é que eu sei a prática do perdão? Na prática. Deu para você entender ou não? É o auto-perdão e o perdão. Essa é a grande lição nossa do século XXI. Então José Herculano Pires traz essa frase para a gente entender como funciona. E aí a evolução que se dá em mundos primitivos, em mundo de provas e expiações, em mundo de regeneração, em mundos felizes e em mundos celestes. É isso aqui, ó. É lógico que, à medida que você vai evoluindo mais, isso aqui, ó, vai ficando muito maior do que isso, em tempo. Deu para você entender ou não? Você fica menos na matéria e mais na espiritualidade. Quanto mais evoluído você for, menos tempo você fica na matéria, mais tempo você fica na espiritualidade. É assim que funciona. Por que eu fico mais tempo lá se eu for uma pessoa evoluída? Porque as minhas lições eu consigo extrair de uma outra fonte. Quem é bom pode ser. Quase. É que no planeta de provas e expiações, pessoal, né, a teoria não é exatamente essa, ok? O que é num processo reencarnatório? Então, qualquer espírito que vai reencarnar no planeta Terra sofre 5 influências. Até o próprio Cristo quando reencarnou, tá? Vai reencarnar no planeta Terra. Todos os espíritos independentes são primitivos, provas, expiações, missionários, tal, vão sofrer 5 influências. Todos, ok? A primeira influência é essa daqui, ó, MOB, Modelo Organizador Biológico, perispírito, tudo bem? Ou pode se chamar de CEF, CEF. Centro Estruturador da Forma, ok? Então tem vários nomes, pode chamar de perispírito, você pode chamar de MOB, quem usava muito MOB é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, você pode chamar de Centro Estruturador da Forma, é o perispírito, ok? Então veja, a principal influência é a nossa. Ela responde por mais de 60% do que somos nós. Ela responde, ó, de 5, uma é a principal e ela responde por mais de 60% do que somos nós. As outras 4 que sobram, elas podem variar no seu percentual, elas podem variar, sem dúvida nenhuma, mas se você somar as 4, é 40%. Entenderam ou não? Você pode aqui ter uma mais aqui, menos aqui, uma mais aqui e menos aqui, sem problema. Mas a soma daqui, ó, 40%, no máximo. Às vezes até um pouco menos. A soma dos dois dá 100%. Então eu sou herdeiro de mim mesmo. Olha que coisa chata, era tão fácil falar que era por causa do meu pai, né? Do avô, do tio, era tão mais fácil falar daquele jeito, né? Eu sou assim por causa do pai, do avô, do tio, né? E agora fala, não, você é assim por causa de você. Eles podem ter somatizado alguma coisa, aí eu concordo. Somatizaram algo que já estava em você, entenderam ou não? Então, vou dar um exemplo mais prático. Se eu sou um espírito que eu trago em uma outra existência, um processo, um vício, por exemplo, seja qual for, eu já trago, ele é meu. Meu pai ou minha mãe, ou os dois, tem aquele vício, vai somatizar. Entenderam ou não? E se eles não tiverem? Eu trago. Então, aqui eu vou entendendo que eu sou herdeiro de mim mesmo. Fato. Não dá mais para terceirizar, não dá mais para culpar, não dá mais para justificar. Aí eu tenho uma influência do meu pai? Tenho. Uma influência biológica, psicológica e espiritual. Meu pai, quando transfere, num processo de gestação, né, de fecundação, ele vai trazer para mim características biológicas, sim,
emocionais, espirituais. Ele vai trazer, porque está tudo impregnado. Tudo impregnado. A minha mãe também? Sim, sim. Ela vai trazer características biológicas, espirituais, emocionais. Ela vai trazer. Está tudo carregado. Viu? A nossa célula física carrega componentes emocionais e espirituais. Para quem não sabia, não é só uma célula física. Cada célula do nosso corpo, temos aproximadamente 10 trilhões de células, cada célula do nosso corpo carrega um pouco de nós. As características emocionais, psicológicas. E aí junto e manda. Então, eu tenho uma influência do pai, tenho uma influência da mãe, tenho uma influência de espíritos geneticistas. Qual é a função dos espíritos geneticistas? Modelar aquele corpo de acordo com a minha necessidade. Entenderam ou não? Modelar aquele corpo de acordo com a minha necessidade para aquela equação do tempo. Mas eles não interferem no MOB. Eles podem melhorar aquela condição, mas eles não interferem no meu modelo organizador biológico. Entenderam ou não? Então você tem os espíritos geneticistas trabalhando forma e forma. A forma está aqui, a forma está aqui, ok? E temos os obsessores, que estão ali também, ó. Os obsessores estão ali também, sem dúvida nenhuma, nos influenciando. Eles também estão. Desafetos de antigas existências que estão ali, ó. Também de alguma forma ligados a nós, porque fazem parte da nossa história. Então, no processo reencarnatório, são 5 forças que trabalham juntas, no mesmo momento. Eu estou reencarnando e eu estou sofrendo de 5 forças, mas a principal é a minha. Então, nesse caso, quando você entra no processo reencarnatório, você tem a sua decisão, junto com a espiritualidade. E às vezes você nem tem a sua decisão. Pode ser cassado o nosso livre-arbítrio temporariamente? Por exemplo, pessoal, um suicida, ele não tem condições. Reencarnam ele. Deu para você entender ou não? Reencarnam ele. Sempre visando o melhor dele. O seu anjo da guarda. Os espíritos familiares. Então, quando nós não temos o livre-arbítrio temporariamente, a espiritualidade superior vai buscar a melhor condição para nós. A melhor condição para nós. Ok? E olha que interessante. Essa frase é: o plano físico é o berço que o plano extrafísico aprimora. Entenderam ou não? O plano físico, esse plano que nós estamos, é chamado de plano físico. É o berço que o plano extrafísico aprimora. Então a gente volta sempre melhor. Essa criançada de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, vocês repararam como eles são tecnológicos? A pergunta é, quem que ensinou? Se com 2, 3 aninhos, eles sabem muito mais do que a gente. Já repararam ou não? Não tem nem mão para isso. Repara que não tem nem mão, é uma mão pequenininha, rapidinho. Já baixa um aplicativo e dá na sua mão, você fica olhando aquilo e fala... Vocês perguntaram o que é isso ou não? Se não foi o pai, se não foi a mãe, se não foi quem está perto, da onde veio? De onde veio aquelas informações? Para quem assistiu o filme Nosso Lar? Alguém aqui assistiu o filme Nosso Lar? O filme Nosso Lar tem que assistir umas 3, 4 vezes, tá? Porque tem muitos detalhes. Você pode assistir a primeira vez de forma geral e depois você vai focando nos detalhes. E é um filme, não é um livro. O livro é muito mais rico. Tudo bem? Mas o filme traz algumas informações importantes. Filme Nosso Lar, 1943. Okay? Então ele foi escrito em 1900, Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945 aproximadamente. Então, ali está retratando uma realidade de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Chega um momento, 1943, perguntam assim para o André Luiz: André, você quer escrever do jeito antigo ou do jeito novo? Aí ele faz assim com a cabeça e fala o jeito antigo. E a câmera não mostra. Mas ele olha para um lado e ele se assusta com o que ele viu, ele o jeito antigo.
Vocês sabem que era o jeito novo em 1943? É o notebook. Em 1943, o notebook é que nem para nós hoje. É que nem para nós hoje. Eles já usavam aquilo, já fazia parte do dia a dia deles, já fazia 15, 20 anos. 1940. Quando que apareceu o primeiro computador? No final da década de 60, bem no finalzinho, né? Enorme. Ok? Aí você pega esses espíritos e reencarnam. Aí eles olham o computador. Deu para você entender ou não? A tecnologia lá está 30, 40, 50 anos mais avançadas do que a nossa. Então, quando esses espíritos reencarnam, o que para nós aqui é novidade, eles já estavam fazendo aquilo há 30 anos atrás. Por isso que eles são tecnológicos. Nós somos analógicos, eles são digitais. Tudo bem? Nós somos analógicos, eles são digitais. Então, todo esse conhecimento é porque todas as colônias espirituais, a tecnologia hoje lá é 30 anos na frente do que nós temos aqui. Então, quando eles reencarnam e vê essa tecnologia, não faz diferença nenhuma. Deu para você entender ou não? Porque o espírito deles já aprenderam aquilo. Eles não estão aprendendo, tá? Eles estão recordando. Isso é uma forma de viagem no tempo. Sim, é uma forma de viagem no tempo. Então, ó, espíritos do futuro. São espíritos do futuro. Ok? Então, eles não estão aprendendo. Eles estão recordando. Entenderam ou não? Eles só estão recordando. Por que algumas pessoas aprendem determinada língua com muita facilidade e outras pessoas têm uma grande dificuldade? Com muita facilidade, tirando a questão do esforço próprio, tá? Vamos tirar essa questão, ok? Aqueles que aprendem com muita facilidade, eles não estão aprendendo, eles estão recordando. Eles só estão recordando algo que eles já falavam, já conheciam, só estão recordando. Aqueles que têm dificuldade é porque eles estão aprendendo. Entenderam ou não? Eu vou dar um exemplo mais prático. Quem aqui sabe andar de bicicleta? A maioria? A maioria, não é assim? A maioria. Se eu ficar 30 anos sem andar de bicicleta, eu consigo? Talvez nos primeiros 100 metros vai ficar meio complicadinho, mas depois passa. Por quê? Porque o aprendizado já está em você. Você já aprendeu aquilo, você só está recordando. Entenderam ou não? Para uma pessoa que está começando agora, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, como foi para nós. Então, muitas das coisas que esses espíritos trazem, essa criançada trazem, eles só estão recordando coisas que eles estavam numa colônia espiritual. Assim somos nós também, e aí sucessivamente. Tudo bem? Vamos lá. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. A reencarnação é o meio, é a ferramenta que nós temos para evoluir. Então, reencarnação é sinônimo de evolução. Reencarnar é evoluir. É uma lei biológica. Logo, logo, daqui a algumas décadas, talvez 2 ou 3 décadas, será provado em laboratório. E por que eles não trazem? Para não conflitar com algum outros interesses. Deu para você? Não adianta você impor alguma coisa, deixa que naturalmente as coisas acontecem. Em 2010, fizeram uma pesquisa no Brasil muito interessante, foi uma enquete. Em 2010, o Brasil ainda era considerado, né, um país católico. Até hoje talvez seja. Em segundo lugar, vinham os evangélicos. Até aí tudo bem. Essa é a primeira pergunta. Depois foram falando, depois os espíritas, umbandistas, e aí vai, ok? Mas em primeiro lugar, católicos, segundo os evangélicos. Espíritas, aí sucessivamente. Primeira pergunta, todo mundo respondeu. A segunda pergunta, mais interessante, né? Você acredita em reencarnação? Mais de 60% falou que sim. Então tem algum conflito. Porque os católicos não acreditam e os evangélicos não acreditam. Como é que mais de 60% acreditam, então? Entenderam? Porque não é um princípio espírita, pessoal, é um princípio universal. Faz sentido. Deu para você entender ou não?
Não é uma questão religiosa, não é uma questão filosófica, é uma questão científica. Logo, logo vai se comprovar em laboratório a reencarnação. A espiritualidade superior ainda não deixou. Não deixou, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Sabe como? Eu até sei o que pode ser feito, né? Impressões digitais. Impressões digitais. Um espírito na espiritualidade, desencarnado, ele pode colocar a impressão digital que continua igualzinha da personalidade. Falar, eu existo e eu estou aqui, ó. Pode comparar com a minha aí. A espiritualidade superior que não deixou. Falou, ainda não, melhor não. Vai gerar muita confusão. Deixa mais um pouco. Então a reencarnação, pessoal, é uma lei universal. É uma lei biológica. E ela atende exatamente a todos os interesses, menos aqueles interesses mais fechados. Quebra completamente o egoísmo. Vocês concordam ou não? Ela quebra todo tipo, ela vai quebrando, né? Ela vai quebrando todo tipo de preconceito, todo tipo de egoísmo. A gente passa a enxergar as pessoas de uma outra forma, o mundo de uma outra forma, a própria existência de uma outra forma. Porque a pior coisa que tem no ser humano é não saber de onde ele veio e para onde ele vai. Essa é a pior coisa que tem no ser humano, falar, não sei de onde eu vim e nem sei para onde eu estou indo. Através da reencarnação, você sabe de onde você vem e você sabe para onde você está indo. Entenderam ou não? Isso dá um sentido, isso dá um colorido. E eu posso ter que forma a próxima? A forma é a menos importante. A lição que aquela forma vai te trazer é a mais importante. Entenderam ou não? A forma é a menos importante. A mais importante são as lições que aquela experiência vai te trazer. Ok? Veja. Quando se fala em Jesus, né? Aliás, quando se fala em Jesus, é até meio complicado a gente falar porque foge os nossos parâmetros. Segundo a doutrina espírita, ele é o Cristo planetário, ok? Ele é o Cristo. Ele levou mais de 2000 anos no processo reencarnatório dele, no plano espiritual. Levou mais de 2000 anos. Okay? Mas ele encarnou uma única vez. Ele tem algumas filosofias espiritualistas que dizem que ele reencarnou de outras formas. Eram prepostos dele. O que são prepostos? São espíritos muito afinados com eles, que reencarnaram em religiões diferentes, em filosofias diferentes. Mas o espírito tem a Bíblia dele ter ressuscitado aqui Madalena e... Vamos entender essa questão da ressurreição, pessoal. O corpo espiritual, o perispírito, é idêntico a esse. Vocês concordam ou não? É idêntico. Ele é idêntico. Ok? Então, não era o corpo físico, era o corpo espiritual. E ele materializou aquele corpo. Isso acontece, isso não é tão difícil de se fazer. Ele materializou aquele corpo para ficar visível e falou, olha, eu venci a morte. Mas não era o corpo físico, era o corpo espiritual. Que ele adensou, aí tem o agênere, não nascido. Então, existem alguns fatos de Jesus que ele está com o corpo espiritual materializado. Existem agêneres andando entre nós, tá? O que são agêneres? São espíritos não nascidos, eles estão no plano espiritual, mas por alguma circunstância, em uma necessidade, eles aparecem do nada, ajudam e somem. Já ouviram falar disso ou não? E ninguém conhece, ninguém viu, e Jundiaí tem muitos casos, são os agêneres. O que são agêneres? Não nascido, agênere, ok? São espíritos que se revestem de ectoplasma. E quem que doa ectoplasma? Nós somos doadores de ectoplasma. Eles se revestem desse ectoplasma que é sensível à luz solar e eles aparecem para nós e nós não sabemos a diferença entre eles e uma pessoa encarnada. São os agêneres. E ele fez isso várias vezes. Então, o que eles viram foi um corpo idêntico ao corpo físico, mas não era o corpo físico, era o corpo espiritual materializado. Por isso que aparece a questão da ressurreição. Entenderam ou não? Então hoje a gente consegue entender dessa forma. Há 2000 anos atrás não tinha como entender dessa forma. Nem os doutores da lei. Tanto que quando ele morre na cruz, depois de um tempo, ele vai visitar Judas.
Judas, ok? Judas. E aí quando ele sai daquela, é o Vale dos Suicidas, Maria Madalena o vê, ok? E vai lá dar um abraço e fala, não me toque. Isso está na Bíblia, inclusive. Por quê? Ele estava impregnado com a energia do Vale dos Suicidas. Ia fazer mal para ela. Por isso que ela fala, não me toque. Ela ia sentir a vibração do Vale dos Suicidas, onde estava Judas. E quem cuida do Vale dos Suicidas é Maria. E a maior, para quem não sabe, tá? A maior conversão do Evangelho é Maria de Madalena, tá? Para quem não sabe disso. Pedro fez um excelente trabalho, Paulo fez um excelente trabalho, né? Os apóstolos fizeram um excelente trabalho. Mas a maior conversão foi Maria Madalena. Porque os outros precisaram brigar com eles. Ela precisou brigar com ela e com os outros. Deu para você entender ou não? Devido ao nível de preconceito da época, extremamente machista, pouquíssimas pessoas aceitavam ela, nem os apóstolos gostavam dela. Então ela teve uma dupla guerra com ela, como os outros, e com estava fora dela. Então a maior conversão do Evangelho é Maria Madalena. É Maria Madalena que cuida do Vale dos Suicidas? Não, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Maria Madalena É. Isso, ela cuida dos leprosos. Maria Madalena, ok? Então percebam, então que eu falei ressurreição é que não tinha como entender de uma outra forma. E olha um outro detalhe. Quando Lázaro teve um fenômeno que acontece até hoje, né? Catalepsia, tem a letargia, a catalepsia. E Lázaro estava no processo letárgico, estava dentro de uma caverna porque achavam que ele ia morrer. Olha que interessante esse detalhe, tudo é cheio de detalhes, pessoal, são as entrelinhas. Quando falaram para Jesus, ele falou, então vamos nos apressar para socorrer Lázaro. Por que nos apressar? Qual é o motivo da pressa? Porque estava acabando o oxigênio dentro da caverna. E se ele ficasse sem oxigênio, realmente ele ia morrer. E se ele tivesse entrado num processo de desencarnação, nem Jesus reverte. Por isso da pressa. Deu para você entender? Então ele não ressuscitou Lázaro. Porque Lázaro não estava morto, estava no processo letárgico. Jesus conhecia aquele fenômeno e tirou ele daquele processo. Mas ele não estava morto, pessoal. Por isso que é um detalhe, assim, vamos nos apressar para tirar a pedra da caverna. Porque estava sem oxigênio ele ia morrer. Uma vez morto, o processo desencarnatório, quando começa, ele tem que terminar. Ele não cessa. Entenderam ou não? São detalhes que a gente vai pegando e vai estudando, pessoal. Detalhes. Tudo bem? Alguma pergunta? Sobre reencarnação? Oi? Não estava, né? A palavra ressurreição, caso Lázaro, até cabe, porque ele não estava morto. Tudo bem? Você pode até usar essa palavra para ele. Porque ele não estava morto. Se ele estivesse num processo desencarnatório, nem Jesus reverte, que é uma lei maior. Mas ele não estava, ele estava num processo letárgico. Se acabar seu oxigênio, ele ia morrer, sem dúvida. Por isso que Jesus, vamos com pressa, vamos tirar a pedra que estava tampando a entrada da caverna. Então, se ele ia ressuscitar, por que dá pressa? Vocês concordam ou não? Podemos ir uma semana depois, não tem problema. Como você disse, Jesus tinha o corpo espiritual. Como nós. O corpo físico como o nosso e tinha o corpo espiritual, né? Sim. Tá. Mas a morte de Jesus realmente aconteceu no corpo físico. Sim. E ele foi mesmo internado em algum lugar. Foi. E ninguém sabe onde. Sabe, mas isso é um segredo. Isso. O corpo dele foi enterrado sim, foi encontrado sim, ok? Mas faz parte dos dogmas, faz parte de toda a história nesse sentido. Então ninguém pode saber onde está. Não, todos podemos saber onde ele está. Algumas pessoas sabem onde ele está. Mas isso quebraria o dogma da ressurreição. Concorda? Se encontrasse o corpo dele, como é que fica a teoria da ressurreição? Mas encontraram, você pode ter certeza que encontraram.
Maria também. Sim. Para manter o dogma, o que é dogma? É algo que se não discute. Para manter o dogma da ressurreição, se eu encontrar o corpo é melhor esconder. Vocês concordam? Então o que apareceu foi o corpo espiritual, que é idêntico ao corpo físico. Em alguns momentos se materializou. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos fazer só a prece de encerramento? Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Por mais essa oportunidade, por mais essa alegria, por mais esse tratamento, nesse bate-papo, nessa reflexão, onde a espiritualidade nos envolve, nos fortalece, amplia os nossos horizontes, faz com que a gente ressignifique alguns conceitos. Não que eles estivessem errados, eles estavam de acordo com o nosso momento, com a nossa necessidade. Mas à medida que nós vamos ampliando, entendendo um pouco melhor sobre nós mesmos, sobre as leis que regem o universo, sobre Deus, nós vamos entender que cada um de nós somos extremamente importantes nessa contabilidade divina e que Deus conta conosco para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, abraçando a todos como irmãos, agradecendo a todas as religiões do mundo, porque o mais importante é ser um ser humano melhor. Não importa o caminho, não importa o rótulo, não importa a crença, até que quando não se tem nenhuma crença. Mas o mais importante é saber que tudo existe o amor, para tudo existe Deus e Jesus, nosso companheiro, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, que possamos sempre conversar com eles pela porta dos nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.